Gente, nessa jornada de começar a gravar vídeos aqui para o YouTube, tem sido um grande desafio para mim, porque por conta do meu tempo e porque eu estou nesse iniciozinho e no início é bem difícil, a gente tem muitas dúvidas acerca do que fazer, do que não fazer, de como fazer, e eu estou nessa fase de aprendizagem. A criação de conteúdo para mim é uma estratégia de autoaperfeiçoamento, uma forma de eu melhorar a minha comunicação, melhorar a questão dos vícios de linguagem. Essa foi uma maneira que eu encontrei de praticar, de exercitar a minha habilidade de comunicação. E hoje eu queria mostrar para vocês um pouco do plano, né, de fundo que faz tudo isso acontecer. Já tem mais de 5 anos que eu tô praticando, né, esses hábitos. Hábitos que eu falo assim, os hábitos da leitura com mais intensidade. A cada ano eu vou aperfeiçoando, vou colocando mais intensidade, intencionalidade nos meus hábitos, principalmente no hábito da escrita, do estudo. Uma coisa, uma chave que virou muito para mim nesses últimos anos foi a questão da leitura, porque eu lia livros apenas para acumular os números. Eu nunca parei realmente para ler e absorver o conteúdo daquele livro para aplicar na minha própria vida. Era só mesmo uma leitura de identificação, uma leitura ali de, né, um mapeamento da leitura, mas depois ficava por aquilo ali mesmo. Então, esse ano, eu dei uma pausa na leitura de livros, tentei iniciar a leitura de romance e tal, outros gêneros, mas eu não consegui me adaptar a esse tipo esses tipos de livros, né, esses gostos literários diferentes. Eu gosto muito de livros que me ensinem a alguma coisa. Eu gosto de livros que provoquem o meu aprendizado. Mas hoje o foco do vídeo é mostrar para vocês tudo que eu uso para organizar esse plano de fundo, né? Tudo que eu uso como ferramenta de estudo, ferramenta de autoconhecimento. Eu pratico a escrita terapêutica há muito tempo. Na verdade, desde adolescente, vou mostrar pra vocês algumas agendas que eu tenho aqui, desde quando eu era, desde quando eu era jovem. Então eu tenho aqui, ó, várias agendas velhinhas, né? Na verdade eu tenho mais, né? Essas aqui são só algumas. E na época eu usava muito essas agendas do Smilinguido. Tanto que eu ganhava de presente, né? As pessoas me presenteavam. E, gente, infelizmente não se fabricam mais, né? Eram agendas bem decoradas, né? Vocês veem aqui, ó, agendas bem decoradinhas, eu amava e tal. E aqui tem registro de coisas que, meu Deus do céu. Então, desde o ano de 2009, por aí, eu tenho essa prática. Na verdade, desde criança, mas de criança eu não tenho mais. Eu tenho a prática de escrever. Então, isso me trouxe de uma forma mais intensa, né, quando eu fiquei cristã, quando eu me tornei uma pessoa, uma seguidora de Cristo. E eu achei a oportunidade de me aprofundar mais através da leitura da Bíblia, do devocional, dos exercícios, né, das disciplinas espirituais. Então aquilo me trouxe mais para esse universo, né, de rotina, de organização, de ter ali uma ferramenta. Então, eu vou mostrar para vocês hoje tudo que eu uso, né, ali na minha rotina. São as minhas ferramentas de organização que ao longo dos anos eu fui aperfeiçoando. Antigamente eu usava só uma agenda e eu usava a agenda para tudo. Eu usava para tudo. Eu usava para planejar o dia, eu usava para escrever detalhes de algumas coisas do dia, eu usava para escrever balanço financeiro que entrava e que saía, né? Eu colocava tudo num lugar só. Ao decorrer dos anos eu fui dividindo porque eu funciono melhor dessa forma. Isso é a forma que eu consigo me organizar. Então, funciono melhor dessa forma. Então, eu passei a ter um lugar para cada coisa. Eu passei a ter um caderno para cada coisa, né? Então, hoje eu uso como planejador apenas para me dar um norte, porque eu não fico lá lendo um planner não datado. Eu comprei esse planner esse ano, comecei a usar o planner esse ano. Eu já tentei outras vezes usar planners com datas, inclusive já até ganhei alguns planejadores. E não dava certo, não sei, não fluía. Eu deixava sem preencher, até porque minha rotina era bem assim, desregrada. Eu não tinha essa questão, eu não tinha essa coisa de escrever a minha rotina, de planejar o meu dia, não tinha. Então, esse ano eu comprei esse planner aqui, ó, que ele é um planner não datado.
ele não tem data e ele é bem assim, bem simples, as folhas são bem simplesinhas, sabe? Ele tem aqui os espaços, as semanas, os dias e tal, um espaço para você colocar as coisas mais importantes no dia, entendeu? Então, ele é grande, então atendeu bem as minhas necessidades e eu uso bastante ele. Eu já tô aqui, ó, bem cá no finalzinho, uso muito, né? Consigo preencher tudo, porque isso aqui é uma forma de eu prever o meu próximo dia. Então, tudo que eu vou fazer no próximo dia, eu uso o meu planner. Eu coloco ali só para me alinhar na minha mente, fazer o meu cérebro entender quais são as ações que eu tenho que tomar no outro dia, né? Para a questão também da escrita, eu comprei um diário esse ano, que foi esse diário aqui da JM Art, maravilhoso, que eu usei como agenda durante o primeiro semestre, praticamente, né? Do ano. Então, usei esse diário aqui. E ele tem um formato de diário mesmo. Ele tem 220 folhas, que acabou rapidinho. E agora eu tô usando, cadê? Eu não peguei. Uma cadernetinha dessa aqui, ó. Então, é essa aqui, ó. Essa cadernetinha que eu uso. Eu tô usando ela agora pra fazer os registros, né? Então, esses registros, eles são diários. E alguns dias eu não consigo, mas eu nunca fico mais de 2 ou 3 dias sem registrar. Um dia sim, um dia não, e todos os dias. Por que eu faço isso? Porque no ano passado eu fiz um propósito de registrar realmente com intencionalidade. Não, antigamente eu escrevia bem esporadicamente. Escrevia um dia, outro dia, cada 2, 3, 4 dias, uma semana, 15 dias sem escrever. Mas esse ano de 2025 eu coloquei realmente como propósito de escrever. Eu tenho outras agendas ali dentro, de outras cadernetas como essa aqui, né? Dos anos passados, em que eu escrevi, mas eu não escrevi assim todos os dias. Então eu faço o máximo do possível para fazer um registro diário de como foi o meu dia. E nesses registros eu coloco basicamente as coisas mais importantes que aconteceram no meu dia, né, como eu estava naquele dia, qual era o clima e tal. Por exemplo, agora tá bem chuvoso, então eu coloco aqui que tá chuvoso, tá chovendo e o que aconteceu nesse dia, quais foram as coisas mais importantes e tal. E agora eu tô acostumando colocar um títulozinho, sabe? Cada dia eu coloco um títulozinho, aqui ó, eu coloco um títulozinho que dá mais ou menos o rumo, né, para aquilo que eu vou escrever. Então ele já tá acabando, inclusive eu já pedi outro caderno na JM, que é um formato de fichário. Aí eu vou usar esse fichário, né? Mas esse caderno aqui, ele é incrivelmente maravilhoso, a qualidade dele é incrível, né? Amei, tanto que rapidinho eu acabei com ele. E tô usando esse aqui pra terminar. Já chegou outro, eu já vou começar a usar. As minhas ferramentas pra devocional, gente. Pro meu devocional, claro, a Bíblia. E esse ano eu usei essa Bíblia eu já terminei de ler ela toda. Já finalizei a minha leitura anual e usei essa Bíblia para ler. Ela tem uma tradução, acho que, deixa eu ver, NVI, tá vendo? Coloquei aqui, ó, 2025. E já li toda essa Bíblia e usei ela para ler. Hoje eu tô aproveitando essa pausa para iniciar. Já comecei a ler a Bíblia novamente, mas assim, eu tô mais nessa pausa de estudos, né? Tô nessa pegada de estudos agora, então tô estudando bastante a Bíblia, meu devocional. Usei esse caderninho aqui, ó, para anotar as minhas reflexões, meus estudos, sabe? Tudo aquilo que eu extraí da Bíblia, eu coloquei aqui, ó, nesse caderninho. Ele já acabou, aí eu comecei a usar esse caderno aqui, ó. Gente, é muito caderno. Enfim, eu comprei esse caderninho aqui do Puff, porque eu sou apaixonada pelo Puff, né? Eu tinha um fichário do Puff quando eu era adolescente, quando eu estudava. E aí eu tô usando esse caderninho aqui. E esse caderninho aqui, inclusive, eu tô usando também para escrever os meus roteiros dos vídeos. Então, se eu tenho uma ideia legal, eu vou lá e escrevo. Isso tá me ajudando muito na questão da criatividade, né? De colocar a cabeça para funcionar e desenvolver os textos e os assuntos que eu quero colocar aqui no canal e nos vídeos lá das outras plataformas que eu uso. Então, eu já iniciei, né, esse ano aqui, ó. Já escrevi bastante coisa, porque eu gosto muito de escrever, tá vendo? Já escrevi bastante coisa. Algumas coisas eu escrevo a lápis, né, que eu posso precisar, né? Algumas dicas, alguns estudos, coisas que eu fuço lá no chat GPT, eu escrevo aqui também. E as coisas que realmente eu desenvolvo, né? Os textos que eu desenvolvo para poder colocar no papel.
Aí, agora, como eu falei pra vocês dos livros, eu tô tirando um período, né? Ah, falando ainda de devocional. Olha como minha mente, eu gosto muito de usar esse devocional aqui. Gente, eu amo devocionais, eu acho muito legal. Eu tô usando para estudo o livro Uma Vida com Propósito. Depois eu vou mostrar para vocês. Esse livro ele é incrível, é maravilhoso. Ele tem um estudo muito profundo. Ele não é um estudo raso e ele te dá uma amplitude de conhecimento muito bom, principalmente para quem está começando agora na caminhada da fé. Mas esse aqui do Charles Spurgeon, ele é muito perfeito. Ele é muito bom. Então eu comprei e eu gosto de fazer essa leitura, né, do dia pra me dar ali. Ele tem manhã e noite, então ele é muito bom. Então eu uso esse aqui também no meu devocional. Pronto. Agora, esse caderno aqui, eu comprei um caderno maior, porque agora eu tô com um propósito de não só ler os livros, mas também estudar os meus livros. Olha, comprei ele que é maior, né, porque eu consigo ter um espaço maior para escrever. E comecei a ler o livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Esse é o livro que eu estou estudando, não estou apenas lendo. E quando você estuda, você demora um pouquinho para finalizar o livro, né? Porque você vai analisar, você vai escrever. Então aqui eu escrevo as partes mais importantes do livro, as minhas considerações, e aí eu vou escrevendo, comprei esse caderninho justamente para isso. Para que eu não ficasse colocando tudo misturado. Porque quando eu for procurar alguma informação, eu já sei onde tá. Se tá aqui, se tá cá. E por último, não menos importante, por último não, ainda tem outro caderno aqui. Eu uso também esse caderninho aqui. Esse caderninho foi um presente de uma amiga minha, ela me deu. É um caderno de outro ano. Ele é tipo um planner, mas ele é de 2023. Então eu tô usando ele como um caderno de descarga. Como é que funciona assim? Eu tô ali fazendo alguma coisa, né? Tô ali ocupada, focada, trabalhando, limpando a casa. De repente me vem uma ideia do nada. Aí eu vou lá, escrevo nesse caderninho aqui. Isso me ajuda muito a não desconcentrar do que eu tô fazendo, sabe? Isso me ajuda a manter o foco ali sem sair do ritmo. Geralmente, quando a gente tem as melhores ideias, a gente tá muito ocupada, né? Ou, às vezes, você tá ali, bugada, sem fazer nada, vem uma ideia do nada. Então, eu gosto de escrever ali. Na hora que eu recebo a ideia, eu vou lá e escrevo. Ou, às vezes, também, quando eu tô trabalhando e eu tô assistindo um vídeo, ouvindo um audiolivro, ouvindo um podcast, alguma coisa, e a pessoa fala alguma coisa interessante, eu vou lá e escrevo aqui, entendeu? Então, porque assim, isso aqui pode se tornar um conteúdo depois. Então, eu tô aproveitando tudo que é de interessante para eu estudar, para eu escrever, né? Então, esse caderninho aqui eu uso como, tá vendo? Eu escrevo as ideias, né? É tipo como um caderninho de ideias, que você pode escrever alguma informação legal, importante, que você não sabia, então você não tem tempo para parar ali para ouvir, então você escreve. Ou até uns lembretes, sabe? Às vezes que eu tô ocupada fazendo alguma coisa, aí eu lembro que eu tenho que fazer alguma coisa, até para não ficar pegando o celular toda hora. Isso é uma dica muito importante. Se você tem dificuldade de focar em uma coisa, toda hora você fica lembrando de alguma coisa para pegar no celular, né? Então você vai lá e deixa um caderninho perto de você. Toda vez que você lembrar de fazer alguma coisa, você não vai pegar o celular para fazer. Você vai lá colocar no caderno, olha, eu tenho que fazer isso aqui, lembrar de fazer isso aqui, lembrar de comprar isso aqui. Funciona, isso aqui tá me ajudando muito. Então esse caderninho aqui é um caderninho que eu descarrego tudo quando eu estou ocupada fazendo alguma coisa. E, gente, esse caderninho aqui eu chamo de caderninho do tudo. Esse caderninho aqui do tudo, ele acho que ele custou R$3. Eu comprei e eu já escrevi meio muita coisa. O que eu escrevo aqui? Eu escrevo o resumo do meu dia. Eu não costumo colocar tudo no diário, então eu faço um resumão do meu dia, como foi aquele dia, sabe? Coloco ali. Eu costumo também colocar as entradas e saídas do meu trabalho, né? Se eu recebi alguma coisa, se eu fiz alguma compra no dia, o que eu comprei nesse dia? Eu fui no mercado, o que eu comprei no mercado? Paguei no Pix, no dinheiro? Todas essas informações eu coloco aqui. O que eu gastei, como eu gastei, quanto eu gastei, quando eu gastei. E eu coloco tudo aqui. Então, se eu fizer alguma compra, eu coloco aqui que eu comprei. Se eu recebi algum dinheiro, eu coloco aqui que eu recebi. Se eu fui, por exemplo, fui sair de casa para resolver alguma coisa no centro, para pagar alguma coisa. Eu vou colocar tudo aqui. Onde eu fui, quanto eu gastei em tal lugar, se eu almocei fora, eu coloquei. Então, assim, isso aqui me dá um norte de como foi o meu dia. O que eu fiz naquele dia? Outra coisa que eu gosto também de colocar aqui nesse caderninho é os meus... Como é que fala? Eu esqueci como fala agora a palavra, mas as minhas sequências. Tipo, eu tenho uma sequência de
serviço para fazer. Então, eu coloco aqui a sequência de coisas que eu tenho para fazer, sabe? É diferente do planner. No planner, eu só coloco as coisas importantes. Aqui, eu já destrincho essas coisas. Tipo, eu tenho que fazer um conserto de uma peça e a costura de outra peça. Como é que eu vou fazer o conserto dessa peça? Então, eu coloco aqui a costura, eu vou começar por isso, isso, isso. Então, assim, eu destrincho, né, e simplifico o processo de execução dessa peça. E coloco ali também as coisas que eu preciso me lembrar, né? Então, esse caderninho do tudo, ele também é muito importante que me ajuda muito a manter os pratos girando no ar. E essas são as principais ferramentas que eu uso no meu dia a dia. Você pode até pensar que é muita coisa. Esse caderninho aqui, gente, ele é a parte. Ele é um caderno de leitura. Só que como eu falei pra vocês, essa questão do meu hábito de leitura estava ficando muito vago. Eu não estava conseguindo absorver, não estava conseguindo assimilar muita coisa. Então, meio que ele ficou sem utilidade. E agora eu tô usando essa técnica para que eu consiga ter ali um maior aproveitamento dos livros que eu leio. Então, gente, é muita coisa. Meu Deus, é muita coisa. Olha isso. Muita coisa, é muita coisa. Mas, olha, isso aqui é simplesmente a minha estrutura para eu dar conta da minha vida, sabe? Talvez para você seja um exagero, mas você precisa ter um caderno, uma agenda, algo que te direcione, algo que te dê como é que eu posso falar? Que palavra eu posso usar? Um portfólio do que você precisa fazer. Então, assim, é como se fosse o espelho da sua vida. Se você não é uma pessoa organizada, e principalmente se você quer atingir algum objetivo, você precisa organizar as etapas desse seu objetivo. Porque a organização nada mais é do que você arrumar cada coisa em seu lugar para você alcançar um determinado objetivo. Eu uso todas essas ferramentas aqui para me guiar, para me manter com a cabeça focada. Às vezes eu tô focada num projeto, daqui a pouco minha cabeça desfoca, eu já quero iniciar outra coisa que não tem nada a ver. Então, assim, tendo aqui todas essas ferramentas em cada área da minha vida, principalmente nessa área de intelecto, que eu falo pra vocês, a gente precisa aprender mais, a gente precisa melhorar. Ultimamente eu tô investindo muito tempo nessa questão, tô levantando um pouco mais cedo para estudar, para ter um tempo de devocional mais tranquilo, porque é a parte da manhã onde tem silêncio, onde não tem muito estímulo, onde eu não fico pegando o celular, eu deixo meu celular desligado. Aí depois eu vou ler os livros, vou escrever. É o tempo onde eu tenho uma forma uma clareza mental para escrever, para colocar no papel o que eu tô pensando. E no finalzinho do dia, eu pego ali o diário, né? Que eu uso o diário e o caderninho do tudo no final do dia, para fazer o resumo do meu dia, escrever como foi o meu dia e tal. Isso não leva, isso leva menos de 20 minutos. Então, assim, hoje eu queria mostrar pra vocês como funciona os bastidores da minha vida, sabe? Como eu mantenho a minha vida organizada, meu dia organizado, minha agenda, meus horários, sabe? E claro, cada dia você vai ver alguma coisa pra mudar. Sua rotina ela nunca vai ser igual. Alguma coisa você vai ter que mexer, alguma coisa você vai ter que colocar no lugar, ou outras coisas você vai ter que tirar. Eu venho nessa mudança aí há mais de 5 anos. Já mudei muitas coisas na minha rotina, já tirei, já implantei, já testei vários métodos, inclusive um método que não funciona comigo é fazer tudo no celular. Eu não sei usar aplicativos de celular de organização, Notion, essas agenda do Google, não tenho condição de, inclusive porque eu quero diminuir o meu consumo de tela, sabe? É um dos meus propósitos para esse ano, que eu já comecei, e para os próximos dias, diminuir o consumo de tela. Então, assim, o que eu puder usar, pegar, eu sou muito analógica, então eu gosto de pegar, eu gosto de escrever, eu gosto de, né? Não quero usar nada no celular. Se pra você fica mais fácil dessa forma, amém, sabe? É uma forma, mas eu só funciono com papel e caneta na mão. Então, assim, isso é uma forma também de me ajudar a usar o tédio, sabe? Usar o tédio do meu cérebro.
aperfeiçoar e exercitar a minha capacidade de criar, de pensar, de raciocinar, sabe? E sim, os vídeos aqui no YouTube é uma ferramenta que eu estou usando, não estou usando assim inicialmente para alcançar, monetizar, alcançar seguidores e tal. Já até falei sobre isso lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, você pode me seguir, tá? @CLAAmorim, com 2 M's no final. Me segue lá que eu gosto de compartilhar, inclusive também tô nessa jornada de construção de conteúdo lá. Então, assim, pra mim, esses últimos dias eu tô tentando usar mais o meu cérebro, a capacidade do meu cérebro de me comunicar, de escrever, de ler. Então, eu tive que fazer várias mudanças na minha rotina, eu tive que renunciar a várias coisas, eu tive que parar de assistir algumas coisas, tipo, consumir. Tipo, eu gosto muito de dorama, então eu parei de assistir dorama, parei de consumir dorama, porque é ruim, porque faz mal? Não, porque realmente eu quero tirar a sobrecarga do meu cérebro, fazer com que ele funcione de uma forma que me leve ao objetivo que eu quero. Então, pessoal, esse foi o vídeo, né, que eu queria mostrar, minhas coisinhas, meu tanto de coisinha. E eu espero que isso de alguma forma te incentive, te motive a implantar um sistema de organização aí na sua vida também, para que você consiga melhorar o uso do seu tempo, administrar melhor seu tempo, seu dinheiro, a sua vida e sua rotina, tá bom? Se você não é inscrito no canal, por favor me ajuda, eu tô começando agora, então você pode se inscrever no canal, curte o vídeo para saber que você gostou. E no próximo vídeo a gente se vê, tá bom? Beijo!